Olá, tudo bem? Começa agora mais um podcast Tal Que Mais, aqui no portal SP Rio Mais. Eu sou Poliana Vitorino e ao meu lado, na apresentação, a nossa jornalista Lavínia Faria. Tudo bem, Lavínia? Tudo certo, Poliana, bom dia. Bom, e o assunto que nós vamos comentar hoje é um assunto muito sério. Inclusive, o Vale do Paraíba é considerada a região mais violenta do estado de São Paulo. Dentre esses crimes que configuram a região como violenta está o feminicídio e também a violência doméstica. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com uma especialista psicóloga que presta atendimentos para mulheres em situação de violência aqui em São José dos Campos. Ela é também mestranda pela Unifesp. O nome dela é Renata Mamed. Tudo bem, Renata? Tudo certo, bom dia. Bom, então vamos começar então. Eu queria saber quais são os sinais que a gente pode ver em uma pessoa, em um homem, né, que tornam ele uma pessoa agressiva. Dentro da Lei Maria da Penha, tem alguns tipos de violência, sendo elas violência psicológica, violência patrimonial, moral, física e sexual. Geralmente, dentro de relacionamentos violentos, a primeira violência que aparece é a violência psicológica. E quais são possíveis sinais de violência psicológica? Geralmente o relacionamento, ele começa, quando é um relacionamento abusivo, né, ele começa de forma muito intensa. Então, são muitos sinais de romance, promessas de que vai durar para sempre. É um amor bem romântico e, dentro disso, acaba aparecendo alguns sinais de controle. Porque acho que na nossa sociedade a gente tem muito essa questão de comparar e equiparar amor com controle. Então, por exemplo, onde é que você está? Liga o tempo todo, onde você está, o que você está fazendo. Ou então, pega o seu celular quando você não está vendo para ver quem que te mandou mensagem. Ou então, faz tratamento de gelo quando você faz alguma coisa que ele não gosta, ele fica sem falar com você por alguns dias. A questão de ver a forma que você se veste, com quem você sai. Esse agressor vai tentar tirar você dentro da sua rede de amizade, afastar você da sua família. Depois, alguns xingamentos dentro da violência moral podem acontecer. Por exemplo, falar que você é doida, vai te culpabilizar por tudo que acontece de errado. Então, acho que esses são os primeiros sinais assim, de relacionamento violento que a gente pode identificar um agressor. E no caso da vítima, tipo, de repente ela tá dentro desse relacionamento e aí, como assim, a gente pode ter uma noção de que uma amiga, uma parente está passando por essa situação? Acho que quando você percebe que essa mulher está se afastando de você por conta desse relacionamento, às vezes mudar um pouco de comportamento também, porque muitas vezes dentro de um relacionamento essa mulher esquece, às vezes a gente ouve relatos, né? Esquece quem ela é, se sente diminuída. Acho que até a questão de marcas também, às vezes usar roupas de manga longa para esconder as marcas das violências, são possíveis sinais também. Sim, e o que a gente que está de fora, né, que percebe essa situação pode fazer? Porque muitas das vezes a própria vítima não percebe, né, que ela está sofrendo aí uma violência, mesmo que não seja assim, digamos, que não seja evidente, né, tem um ponto de marcas no corpo, mas às vezes não tem, às vezes é um controle, às vezes ela se manifesta de outras formas que a própria vítima não consegue perceber, mas se a gente que está de fora percebe, o que a gente tem que fazer? Acho que existe um ciclo, né, dentro da violência doméstica. Geralmente se inicia com essas violências que são psicológicas, morais, podem ou não seguir para outras violências, como o termo sexual e física, até mesmo tapas, empurrões, puxão de cabelo, até em formatos de brincadeiras, que na verdade não são. Acontece, geralmente é o período de lua de mel, onde tudo está tudo bem, as primeiras violências vão acontecendo, tem um ponto de tensão, que essa violência é um pouco maior. Aí, depois desse ponto de tensão, o homem volta atrás, se mostra arrependido, fala que vai mudar, às vezes pode pedir em casamento, compra um presente, faz um ato romântico. E muitas vezes a mulher, por estar já dentro desse relacionamento há muito tempo, tem investido muito tempo da vida, por achar que ele vai mudar e ser aquilo que ele era, ela se mantém nesse relacionamento. Então, o que acontece? Essa mulher, para sair do relacionamento, demora. Às vezes ela pode sair uma vez, voltar, sair uma vez, voltar. E a gente, como amiga de fora, acaba ficando de saco cheio, muitas vezes. Tipo assim, já falei pra você que esse relacionamento não é bom pra você, por que você não sai? Então, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer por pessoas que estão passando por essa situação, amigas nossas, é se mostrar ali. Então, falar, por exemplo, eu tô percebendo que isso não é tão legal. Caso você precise conversar algum dia, eu tô aqui. E não, ao invés de cobrar, sabe? Você tem que sair desse relacionamento.
ó, se um dia você precisar ir na minha casa, ficar uns dias, pode ficar à vontade, eu tô aqui por você. Acho que é isso que a gente pode fazer. Às vezes, oferecer para ela, ó, se você quiser, os canais de denúncia, né? Você pode denunciar por isso, se você quiser pode fazer atendimento psicológico por isso, mas mostrar que você tá ali por ela. Acho E que é o às principal. vezes também, tipo, não realmente fazer esses discursos, tipo, direto, tipo, você tem que sair. Tem que ser o contrário, né? Você deveria sair, não deveria sair, mas um discurso não tão incisivo em cima da pessoa, porque a pessoa tá ali, às vezes ela não tá percebendo que ela tá nesse meio, né? E aí você logo ir apontando o dedo, a pessoa fala, não, mas tá, tipo, você quer que eu termine porque, sei lá, de repente você quer ficar com meu namorado, mas, tipo, não é isso. Tem que ser algo mais tranquilo e que realmente passe uma mensagem acho que de uma conforto, forma né? passiva, né? Se sim. mostrar disponível. Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou pedir ajuda para quem? Né? E aí eu acho que a gente se mostrar pacífico nessa hora, sabe? Só tô aqui para te ajudar a resolver esse problema. Eu acho que é uma boa solução. E também, muitas pessoas falam sobre uma certa dependência emocional que a vítima tem do agressor. Como a gente faz para identificar essa dependência? Às vezes a gente que está de fora percebe, mas e a pessoa que está dentro? A dependência emocional, ela pode ser consequência dessas violências, né? Então, acho que a questão da perceber a violência psicológica ali, então de ter se afastado das pessoas, acho que é uma das principais coisas que esse agressor vai fazer, e de colocar aquele homem como superior a ela. Então, tudo que ela vai fazer, ela precisa pedir permissão a ele, por exemplo. Além da permissão, existe uma dependência da aprovação da pessoa, né? Do que ela vai pensar, de ela vai achar legal ou não, ela vai aceitar ou não. E aí, nessa, a gente acaba entrando num ciclo que, sei lá, a cabeça, só de pensar em falar essas coisas aqui agora, já deixa, tipo, bem tensa, né? Pra quem tá vivendo ainda, é 1000 vezes pior. E a gente comentou, né, que muitas das vezes a mulher vai terminar eles vão terminar o relacionamento várias vezes e aí vão voltar sempre com aquela promessa de eu vou mudar, vamos fazer diferente. Uma pessoa que cometeu um homem, né, que foi uma vez agressivo, ele vai ser para sempre assim ou existe mesmo a esperança de que ele mude? Então, eu acho que muitas pessoas vivem nessa esperança, né? Eu acho que dentro da psicologia a gente não pode falar vai mudar ou não vai mudar. Mas o que eu posso dizer é que a literatura mostra que, na grande maioria das vezes, não é mudança. Muitas vezes esse homem, às vezes, pode até trocar de parceira, mas o comportamento violento muitas vezes persiste. E o que pode acontecer também é que muitos desses homens vai falar, não, eu mudei, dessa vez eu estou fazendo terapia, estou fazendo um grupo, estou fazendo alguma outra coisa. E na grande maioria não muda. E por que não muda? Porque é uma situação de muito privilégio. Você ter alguém para cuidar de você, às vezes acaba servindo até como um objeto sexual, ou então como alguém para realizar os trabalhos da casa, né, para você ter o controle ali da vida daquela pessoa. Então, por que ele vai mudar? E muitas vezes está muito enraizada a nossa sociedade machista também, né, de considerar a mulher como inferior, como objeto. E para mudar esse pensamento, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. E numa pessoa que está nessa posição de privilégio ainda por cima. Porque está intrínseco ao pensamento, né, da sociedade como um todo, de que é serviço da mulher, tipo, cuidar da casa, de fazer a comida, de ser responsável por, sei lá, agendar o médicos. E sair disso tudo até para a própria mulher conceber a ideia de que, tipo, não, eu não vou dar conta de tudo isso sozinha, eu preciso da ajuda de alguém, eu preciso que quem esteja aqui comigo também faça, né? Só que o homem normalmente não cresce aprendendo a arrumar a cama, a tirar um pó, a varrer o próprio quarto, enquanto a gente, acho que desde criança, meio que nasce sabendo, né? Que é tão assim, tipo, você menina, vai arrumar suas coisas, vai fazer tal coisa, enquanto, às vezes, é um casal de irmãos. A menina faz tudo e o irmão pode ir sair para jogar bola. A menina não, tem que ajudar para poder fazer as coisas dentro de casa. Então, até sair disso, né? Então... E, além disso, né, tipo, a gente já entendeu que, né, a chance de mudar é muito menor. E, então, o que a gente pode fazer, né? Como tratar? Porque a gente fala bastante, obviamente,
super importante que a vítima tenha um tratamento. Mas e o agressor? Ele também precisa de um tratamento, e eu acho que às vezes a gente não enxerga isso, essa necessidade. Ou não existe ainda esse serviço, não sei, você pode explicar um pouco, esclarecer pra gente como que acontece o tratamento do agressor? Dentro da psicologia, existem, dentro da literatura, alguns grupos para tratar com os agressores, que trabalham um pouco a questão da masculinidade tóxica também, né? A questão dos privilégios que estão envolvidos. Existe a psicoterapia individual também. Mas o que acontece muitas vezes é que eles acabam se apropriando desse discurso para violentar diferentes formas as mulheres, né? Mas existem, sim, formas de esse tratamento com o agressor. O agressor pode ter ou não algum transtorno também, que pode ser tratado concomitantemente. Mas o nosso foco mesmo, o que dá mais certo e é onde a gente deveria investir é na prevenção. Sim. E principalmente na conscientização, acho que talvez das mulheres, né? Porque o homem, a gente conversou nos bastidores, assim, pelas estatísticas, eles morrem até mais cedo do que as mulheres, porque saúde não é, tipo, a maior das preocupações. Quem dirá um atendimento psicológico, né? Acho que fortalecendo o conhecimento da sociedade como todo, tipo, na escola, das mulheres, de entenderem essas situações, essas vivências, desenvolver, né, uma autoestima maior para que saia dessa situação. Não que homens não possam ser tratados, podem e devem, mas acho que é mais difícil atingi-los do que propriamente as mulheres que já estão dentro desse contexto, né? A gente falou sobre prevenção. Na prevenção, você acredita que ela deve começar desde a primeira infância ali, explicando para as meninas como elas devem aceitar ser tratadas, explicando para os meninos como eles devem tratar? Como que a gente pode fazer essa abordagem com as crianças? Eu acho que é muito importante esse trabalho com as crianças, dentro da família, dentro das escolas também. A gente tentar estabelecer uma igualdade de gênero, né? E a gente também tem o costume de ensinar meninos a não expressarem as emoções. Por exemplo, o homem não chora, a resolver problemas por meio da violência, né? Por exemplo, a famosa frase, se você apanhar na escola e não revidar, você vai chegar em casa e vai apanhar também. Então, que forma a gente está ensinando esses homens a se expressar? Que forma a gente está ensinando, né? Por isso que é tão importante trabalhar a prevenção e por isso que é tão difícil, depois que acontece, um homem que há 40 anos foi ensinado a resolver e agir dessa forma, ele mudar. Então, se a gente ensina desde pequeno que o menino tem que ser ensinado também ao cuidado, não só a mulher, que ele tem que ter empatia por outras pessoas também, entender que mulheres não são só objetos de satisfação sexual, que elas também dá para criar relações de amizade e afeto entre mulheres, acho que isso é muito importante. Sim. E como é, né, os primeiros passos aí da assistência para uma mulher vítima de violência? Essa mulher, quando ela se sente fortalecida para efetivar uma denúncia ou numa situação de urgência, ela pode ligar no 180, dentro dessa situação de urgência, ir até a delegacia da mulher. Ela pode também pedir a medida protetiva de urgência. Não sei se vocês sabem o que é a medida protetiva de urgência. Ela é uma medida que afasta o agressor e não deixa ele entrar em nenhum contato com ela e nem chegar perto dela. Sim. Caso ele quebre essa medida protetiva, ela pode ligar para a polícia e ele é preso em flagrante. Essa medida protetiva não precisa ser necessariamente solicitada com o boletim de ocorrência. Essa mulher pode até a defensoria pública e pedir só a medida protetiva. Mas caso ela queira não sair de casa e fazer o boletim de ocorrência dentro de casa, ela pode também, de formato online, e pedir junto com esse boletim a medida protetiva também. Legal. E muitas das vezes essa medida protetiva não é respeitada. Ao que essas mulheres podem recorrer? O que elas devem fazer diante disso? Se essa medida protetiva não é respeitada, o recomendado é ligar para a polícia. Porque ela muito provavelmente está em situação de risco, né? E Sim. depois desses primeiros passos, para onde as mulheres devem ir? Existem outros tipos de apoio para essas mulheres? Com certeza. Principalmente quando a gente falou um pouco da dependência emocional, né? Mas podem ter outros tipos de dependência também, inclusive a financeira. Porque um dos tipos de violência, que é o patrimonial, geralmente essa mulher é incentivada a parar de trabalhar, ou inclusive se apropria dos bens dela também.
Então, existem serviços qualificados, existe o CRES, que é um serviço de referência também, especializado, principalmente para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Aqui em São José dos Campos existe o Centro da Andara, que oferece assistência jurídica, psicológica e assistencial, de assistência social, para essas mulheres em situação de violência. Existem universidades também que fazem atendimento psicológico gratuito, que é muito importante que essa mulher se fortaleça também, como a Unip, a Anguera, a Univap. Essa semana, no começo da semana, no final de semana, na verdade, né, a gente teve um caso que aí acho que bastante gente deve ter ficado chocado, que foi o caso da Ana Hickman, que sofreu uma agressão por parte do marido. O que dá a entender assim um pouco dessa situação, mas também como exemplo das vivências da gente, que a gente percebe, é que esse é um relacionamento em que o cara ele é bem mais velho do que ela. Acho que a partir daí a gente já pode ter uma percepção de que talvez venha a ser um relacionamento abusivo, tóxico, não necessariamente o caso dela, mas essa diferença de idade entre homens e mulheres dentro de um relacionamento pode trazer essas consequências, não que todo relacionamento seja assim, mas ela sofreu, até chegar a esse ponto, né, de sofrer uma agressão, ela deve ter sofrido violências psicológicas, a própria agressão, né, em si, e também no começo da semana a gente percebeu aí que também havia violência patrimonial. Você poderia comentar um pouco sobre esse caso? E aí também isso que eu comentei sobre tipo, essa diferença de idade, porque muitas meninas acreditam que tipo, o cara ele é mais velho, ele vai me tirar de casa, isso vai ser melhor para mim. Também o desespero, né, às vezes por ter um relacionamento, tipo, acho que tendo um relacionamento finalmente vou conquistar a minha liberdade, mas talvez não seja esse o caminho o melhor de todos, né? Sim, inclusive, a gente tem muitas meninas novas, né, na adolescência, relacionando com homens mais velhos. Isso é, inclusive, um fator de risco, porque é mais além da questão dele ser um homem, ele ainda é mais velho, provavelmente ele tem dinheiro e ela não tem, são fatores que acabam intensificando essa relação de poder desse homem com essa mulher. É interessante você comentar dos tipos de violência também, né? Que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é apenas um dos tipos de violência que acontecem, né? E dentro desse ciclo, é importante ressaltar também que esse ciclo vai ficando cada vez mais rápido, esse ciclo de violência, e cada vez mais intenso. Então, as violências vão se tornando cada vez mais fortes, mais perigosas. Então, que talvez um relacionamento que tenha começado com violência psicológica, aí vai aumentando para violência moral, violência patrimonial, violência física, violência sexual. E até o estigma dentro da violência sexual, né? Que a gente acha que dentro de um relacionamento afetivo, a gente é obrigada a sempre estar ali disponível para o homem. Mas isso chama estupro marital. A gente não é obrigada a fazer nada que a gente não se sente confortável. Além disso, é violência, quando passou disso. Então, acho que esse caso foi muito importante para mostrar que qualquer mulher está em situação de sofrer esse tipo de violência. A gente não está segura. É importante a gente ficar atenta aos sinais iniciais. E para mulheres que estão dentro desse ciclo de violência, entender que por mais que seja difícil, você pode sair desse ciclo. E você não está sozinha nesse processo. Sim. E eu acho que é importante também a gente entender que não existe perfil, né, de mulher para estar dentro de um contexto de violência. Porque às vezes a gente pensa, mas... a Ana Hickman, por exemplo, ela é rica, ela é bonita, ela tem acesso ao que ela quiser, mas o psicológico daquela pessoa fica tão afetado que nem o dinheiro, que nada, né, faz com que ela tenha esse clique para sair dessa situação. Isso porque a gente até, eu acho que é um discurso muito comum até por parte das mulheres, que é tipo, que é assim, nossa, e ela é tão bonita, rica, cheia do dinheiro, e tipo, tá passando por isso... Você meio que se exclui, né? Tipo, como se, sei lá, não, se ela tá passando por isso, tipo assim, quem sou eu, tipo, para não passar também, né? Sim. Eu acho importante a gente entender que tem minorias sociais aqui no nosso contexto que estão mais suscetíveis a sofrer esse tipo de violência. Sim. Por exemplo, mulheres pretas, por conta do racismo estrutural, da hipersexualização da mulher preta, da objetificação dela, sofrem mais feminicídio e violência doméstica e sexual dentro do Brasil. Por exemplo, as mulheres com deficiência também estão mais vulneráveis a sofrer esse tipo de violência. Mas todas nós mulheres, infelizmente, podemos sofrer. E a Maria da Penha, ela está ali para todas nós, inclusive para as mulheres trans.
E eu comentei mais cedo também que eu estava escutando o podcast e as meninas estavam falando também sobre um tipo de violência que uma delas falou, eu vi uma mulher passando, tipo, em frente a uma obra e os caras, assim, tipo, olharam para ela de uma forma como, sei lá, ela fosse uma super, sei lá, um pedaço de carne, né? Porque do jeito que as pessoas olham, e são violências que a gente sofre, porque ela falou assim, a menina tá passando e ela tava de costas para eles. Talvez ela tenha sentido as pessoas olhando, mas talvez não percebesse que, tipo, esse é um tipo de violência também que a gente vive e muito no nosso dia a dia, tipo, das pessoas olhando, passando na rua e chamando a atenção. Quais sinais, assim, fora um pouco do relacionamento, porque normalmente é dentro do relacionamento que vão acontecer essas violências mais intensas. Sim. Mas fora, no nosso contexto, quais tipos de comportamento, às vezes a gente pode pensar que, tipo, isso aqui não é nada, mas pode ser, sim, uma violência. Eu achei legal que você comentou que a nossa trajetória como mulher é permeada por muitas violências. Isso acaba fazendo que, às vezes, a gente naturalize essas violências, mas a gente não pode naturalizar, principalmente dentro dos relacionamentos. Achei interessante que você colocou dessas violências de fora e que a grande maioria acontecem dentro de relacionamentos. E é legal a gente frisar que dentro da Lei Maria da Penha, não só relacionamentos de pessoas que moram juntos são assegurados, violência no namoro também está assegurada na Maria da Penha, e até violência de filho contra a mãe, por exemplo. A questão da Maria da Penha é que o alvo passivo tem que ser a mulher e tem alguma relação íntima de afeto. Mas essas violências que vêm de fora, por exemplo, de assédio também, né, são, infelizmente, muito recorrentes. A questão de olhar de cima a baixo, por exemplo. Nós, como mulher, a gente percebe quando olha para os nossos seios também, por exemplo. São questão de assédio também. É um tipo de violência que nós sofremos. Sim. E fala um pouco pra gente sobre o seu trabalho de graduação, né? Que foi sobre a prevenção da violência no namoro. Eu acho que eu gosto muito do tema de prevenção, né? Eu acho que é o que a gente tem que atuar. E a própria Lei Maria da Penha diz que dentro das escolas esse tema precisa ser tratado e prevenido. Que acho que é onde a gente tem a maior potência de atuar, tanto porque a gente sabe que a pós-venção, depois que acontece, é mais difícil. A violência, geralmente, contra a mulher, ela se inicia dentro das relações íntimas, dentro do namoro. A infância, a gente pode trabalhar a questão de igualdade de gênero, e dentro da adolescência, a gente pode começar a trabalhar sobre relações afetivas sexuais. Dentro até da educação sexual, por exemplo, incentivar as meninas a dizerem não, a colocarem seus limites, que elas tenham valor próprio, aumentar a autoestima delas, são formas de prevenir. E dentro dos meninos, ensinar eles habilidades como, por exemplo, empatia, entender ao lado de outra pessoa, ensinar a ver a mulher como uma mulher mesmo e não como objeto, também são formas dessa prevenção. E acho que o ambiente escolar é um ambiente propício para esse tipo de ação. Sim. O ambiente escolar é assim como acho que para todas as coisas, né? Até, sei lá, aprender a mexer com finanças é importante, mas é da onde vem, né? A educação, uma formação de base. E ela precisa ser bastante sólida para que esses casos venham a diminuir, né? E a conscientização também é muito importante, né? A gente estudar os sinais, acho que é o principal também. A forma de sair desse relacionamento, são conteúdos de extrema importância. Sim. Tem algum recado final, Rê, que você quer deixar para as pessoas? Eu quero dizer para todas as mulheres que estão escutando que elas não estão sozinhas, que por mais que esteja difícil esse caminho, trabalho com mulheres que já saíram desse relacionamento também, e elas disseram que por mais que tenha sido difícil, foi a melhor coisa que elas fizeram na vida delas, e elas estão muito felizes no momento que elas estão agora. Então, eu queria dizer que por mais que seja difícil, você não está sozinha e que é possível sair dessa relação. Sim, e há ONGs que você pode indicar aqui em São José para as pessoas buscarem atendimento também? Eu indico o Centro Dandara, principalmente, e os CREAs de referência também podem ajudar nessa situação. Tá certo. Então, nós completamos aí a nossa entrevista sobre violência contra a mulher. Esse podcast fica disponível no YouTube e também em outras plataformas de streaming, bem como no portal SP Rio+. Até a próxima!